Time das 8. Cesta Básica, com Renata Lopretti. Muito bom dia para você, Renata Lopretti. Bom dia, Milton, para você e para todos. Estamos chegando ao fim de uma semana de resistências. Nossa. Resistência à Lava Jato, resistência a entregar o cargo, resistência das polícias. Isso, Milton, uma semana em que o governo e as forças aliadas ao governo promoveram uma ofensiva mais coordenada do que qualquer uma que a gente já tenha visto, na tentativa de se proteger da Lava Jato, mas para além da Lava Jato, de tudo que pode fazer virar o barco governista aí na próxima quadra, a começar das delações da Odebrecht. Na verdade, é um movimento que já tinha se iniciado na semana anterior, mas nessa semana ele se descortinou assim diante dos olhos de todo mundo. Começou ali com a decisão do presidente Michel Temer de dar um ministério e, portanto, foro privilegiado a Moreira Franco, que é um dos integrantes do governo muito citado em delações da Odebrecht. Esse movimento está aí ainda suspenso pela justiça, mas a gente fala disso logo mais. Mas na sequência desse veio a indicação do Alexandre Moraes para uma vaga no Supremo Tribunal Federal, ou seja, o presidente Temer colocando a pessoa mais próxima de qualquer dos candidatos que havia dele no Supremo. Para completar, ali no Senado, os senadores, esses rasgaram a fantasia completamente e colocaram nada menos do que o senador Edson Lobão, aliado de todas as horas de José Sarney, Renan Calheiros, de todo o time ali do Senado mais implicado na Lava Jato, para comandar nada menos, Milton, do que a Comissão de Constituição e de Justiça, a mais importante da casa, a que verifica a admissibilidade das matérias e, mais importante, que vai em breve sabatinar Alexandre de Moraes para o Supremo Tribunal Federal. Como se tudo isso não bastasse, Milton, você olha para o cenário e ainda vê outros elementos. Você vai lembrar, por exemplo, do dia em que, em questão de horas, nós vimos dois movimentos. Primeiro, o ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal, se manifestando ali em uma sessão da segunda turma sobre a necessidade, segundo ele, de o Supremo examinar, de alguma maneira rever, de alguma maneira promover uma intervenção no que ele chama de prisões excessivas e muito prolongadas, determinadas pela força-tarefa da Lava Jato, pelo juiz Sérgio Moro em Curitiba. No mesmo dia, em depoimento ao Moro, Eduardo Cunha vai e revela para o país que ele tem um aneurisma, né? Se compara, inclusive, a situação dele, a da ex-primeira-dama Marisa Letícia, e diz que não pode ficar preso. Essa é uma outra situação que está em suspenso, mas que você pode colocar no mesmo quadro. Então, Milton, não tem quem não olhe para isso e não perceba todo um movimento muito concertado e mais organizado do que o governo jamais fez, ou que jamais se sentiu em condições de fazer para enfrentar aí a tormenta que vai vir com as delações da Odebrecht. E o que pode ser a contra-resistência a tudo isso? Olha, Milton, a gente já viu isso, já está vendo esse movimento na praça, a começar pela nomeação do Moreira Franco para ministro. Então, você já teve aí 3 decisões da Justiça Federal impedindo essa nomeação, e ontem à noite, aliás, o ministro Celso de Mello, que é quem está cuidando desse assunto no Supremo, deu 24 horas ao governo Temer para explicar essa nomeação. A gente não sabe ainda o que vai acontecer, o Supremo pode até deixar Moreira Franco ser ministro, mas já fracassou aquela tentativa do governo de colocar ali, fazer a nomeação do Moreira Franco passar no meio de outras notícias ali, no meio da paisagem, que ninguém percebesse. Isso não aconteceu. E o argumento do governo de que o caso do Moreira Franco é diferente de quando Dilma Rousseff tentou nomear Lula, porque Lula não estava no governo e Moreira Franco já está, é um argumento que para o grande público simplesmente não cola, Milton, porque o assunto aí
é menos se estava ou não estava no governo e mais a suspeita de desvio de finalidade, que é o que vai ser examinado. Outra coisa, você pega essa turma do Senado que tão desinibida colocou Edson Lobão na presidência, na CCJ. CCJ que está tomada também de senadores investigados na Lava Jato. Por onde você olha ali, tem uma turma investigada pela Lava Jato que já está confraternizando com o Alexandre de Moraes antes da sabatina, Milton, até em barco de senador no Lago Paranoá. Então, ninguém deve esperar nenhuma... é mesmo? É lógico, Milton, é lógico. O pessoal, que chique. Para você que essa semana foi a semana em que o pessoal passou de desinibido para perder a vergonha completamente. Também vão pegar esses senadores, o que você falou, o que pode acontecer para atrapalhar isso? Nada que vá atrapalhar a indicação do Alexandre de Moraes, mas esses senadores estão na mira, no caso, na mira de um inquérito que o Supremo decidiu abrir para investigar, lembra lá dos grampos do Sérgio Machado? Sem dúvida. O ex-presidente da Transpetro, que grampeou José Sarney, Renan Calheiros, Romero Jucá, aqueles grampos, Milton, que hoje parecem uma profecia se realizando, porque eles falavam de promover um movimento para estancar a sangria da Lava Jato. Então essa turma agora tem mais um inquérito nas costas. Aliás, foi a estreia, a gente poderia dizer, a estreia do Fachin na Lava Jato. A estreia do Fachin na Lava Jato. E por último, Milton, você pergunta o que pode dar errado nesse roteiro. Eu te diria, mais do que tudo, a realidade, Milton. Porque as coisas vão simplesmente acontecendo. Você vê hoje a manchete da Folha de São Paulo apontando para um outro ministro, Ricardo Barros, enrolado com outros assuntos, que é uma aquisição de terreno e um aumento de patrimônio que ele não tem como explicar. E mais ainda do que isso, Milton, a realidade do que está acontecendo no país, e aí você pega o Espírito Santo, um número de mortes em menos de uma semana, mais de uma centena de mortes, que é um número de estado de guerra, não é um número de um país ou de um estado que está vivendo uma situação normal. E o Rio de Janeiro, e quando você pega Rio de Janeiro e Espírito Santo, Milton, você percebe que as coisas podem dar errado de toda maneira, porque o Rio de Janeiro enfiou o pé na jaca do ponto de vista das contas públicas e o Espírito Santo fez todo o ajuste fiscal. E por motivos diferentes, você vê a população afligida por paralisação ou ameaça de paralisação de PMs e toda uma situação aí. Enquanto isso, Milton, olha só como dá para a gente relacionar Brasília e a vida real. Os políticos estão lá em Brasília tentando escolher um ministro da Justiça, Milton, não que vá ajudar a resolver o problema no Espírito Santo, no Rio de Janeiro e em todos esses pontos conflagrados, mas um ministro da Justiça que se inscreva nesse movimento de ajudar a conter o avanço da Lava Jato. Ou seja, mais explosivo do que isso é impossível, Milton. Renata Lopretti, muito obrigado por todo este olhar e por conseguir descrever neste tempo que você tem à disposição a cara do Brasil. Espero não ter estourado o tempo, Milton. Mas tem gente estourando a paciência do brasileiro. Isso você pode ter certeza. Um ótimo fim de semana para você e para todos, Milton. Vários desses seus personagens aí que você citou estão fazendo esse esforço com a gente. Muito obrigado, um bom fim de semana para você também, até semana que vem. Até, abraço. 8h14.